E aí, seja bem-vindo à sua rádio, à nossa rádio aqui no Instituto Suassuna. Nós vamos aqui hoje no quadro Falar para o seu filho ouvir e ouvir para o seu filho falar, principalmente falar sobre a escuta, sobre como é que a gente pode estar aí com os nossos filhos, com a nossa família. E olha só, para só um pouquinho esse vídeo aqui. Se você está procurando um lugar onde a gente vai dar regra para você viver, aqui não é o lugar certo para você. A gente não está aqui para falar a regra da sua vida, a gente não está aqui para dar uma dica, 5 dicas disso ou daquilo, não. A gente está para conversar com você, tirar a sua dúvida, trocar ideias sobre diversas coisas. E hoje, sobre maternidade, sobre paternidade, a gente vai falar um pouco sobre mães atípicas. Como é que é essa história, o que tem de fácil, o que tem de difícil, é um peso, não é um peso, como é que funciona isso na vida dessas mães. E para isso, trago Mari, seja bem-vinda. Vou deixar você se apresentar, porque esse quadro aqui é seu, seja bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o convite aí da nossa rádio, da sua rádio, porque a rádio é sua, agora você vem para cá, eu vou ficar pegando no seu pé aí. Obrigada a você do convite, é um prazer estar aqui. Então, para quem não me conhece, eu sou a Mariana, sou psicóloga, sou pedagoga e eu trabalho há alguns anos atendendo exclusivamente as mães atípicas na clínica. Atendo alguns pais atípicos também, mas o meu grande foco são as mães, porque hoje no Brasil, infelizmente, né, mais de 90% dos lares são as mães as grandes responsáveis pelos cuidados com os filhos e com a casa. E como a gente até estava conversando antes de entrar aqui, ninguém olha para a mãe, né? O cuidado vai todo para o filho, porque quando a gente está falando de maternidade atípica, a gente está falando das mães de pessoas que têm algum diagnóstico, seja de síndrome, de transtorno, de deficiência, doenças raras. Então, são pessoas que muitas vezes precisam de diversas terapias, de diversos atendimentos, e aí todo mundo foca em atender essa pessoa e todo mundo esquece da mãe que está ali por trás dela, que também precisa ser cuidada para que o filho fique bem cuidado. E isso é interessante, né? Porque assim, amar ao próximo como a si mesmo. E às vezes a mãe, e eu acho que não são só as mães atípicas, mas as mães elas se entregam muito para as famílias, né, para os lares e também para o trabalho, porque hoje a mulher de manhã ela tem que trabalhar, à tarde ela tem que malhar, à noite ela tem que cuidar dos meninos, ainda tem que estar feliz para dar uma boa noite para o marido antes de chegar em casa. A hora que ele chega, ela tem que estar ali estonteante e tudo mais. Então é uma questão das mães, né, Mari? E como é que você vê isso mais especificamente nas mães atípicas? Como é que é a sua experiência hoje com essas mães? Eu percebo que é uma cobrança muito da sociedade, né, que impôs isso, Muito, que muito. assim, as mulheres ganharam o direito de sair para trabalhar, beleza, você pode sair para trabalhar, mas a casa e os filhos continuam sendo sua responsabilidade. Hoje a gente está conseguindo mudar isso, né, porque já sabemos que o marido, ele não ajuda em nada, ele faz parte dali da relação e da família, então ele tem que contribuir tanto quanto a mãe. Mas não é em todo lugar que acontece isso. E com as mães atípicas, isso é ainda mais forte, porque muitas não conseguem trabalhar. Cuidar de si, então, é o que você falou, elas largam tudo pelos filhos. Até porque muitas vezes o pouquinho de tempo que elas teriam para elas, elas se culpam. Não, eu não posso, porque o meu filho vai precisar de mim. E elas se esquecem de que elas precisam estar bem para cuidar melhor dos filhos. Ô, Mari, e aí eu vou te perguntar isso, né? Eu vou te chamar de Mari mesmo, aqui é um Pode lugar chamar, fica informal, tranquilo. e aí eu já vou pedir para você que está assistindo a gente, além de curtir, além de deixar seu comentário, manda esse vídeo para outras mães que precisam ouvir o que a Mari está trazendo aqui para a gente. Às vezes as pessoas ficam culpando muito, sabe, Mari? A internet, fica culpando aí o Instagram, mas a culpa é da nossa escolha. Eu acredito muito em Sartre, né? Gosto muito de ler Sartre, e o importante é a escolha que você faz dos vídeos que você assiste, dos vídeos que você compartilha. Então, assim, tem um botãozinho aí embaixo, compartilha, já manda para um monte de mãe que precisa ouvir isso que a Mari está trazendo para a gente com maestria aqui. No final a gente vai falar do seu livro, mas antes eu queria entender assim, Mari, quando essas mães chegam para você e elas chegam com essa questão de culpa, né? Até fiz uma entrevista aqui, uma pessoa fez uma brincadeira, abre aspas, né? Nasce um filho, nasce a culpa da mãe.
Você percebe essa questão de culpa também muito presente? Muito presente, muito. Primeiro, no sentido, por exemplo, se é um diagnóstico de uma síndrome rara, genética, nossa, será que a Certo. culpa foi minha? Ou então, será que eu fiz alguma coisa errada na gestação? Será que eu comi o que não podia comer? Eu tomei uma medicação? Então, a culpa já começa aí. E depois vem culpas diferentes, claro, de acordo, né, com a mãe, com a história de vida dela, mas muito comum de será que eu estou fazendo realmente o melhor pelo meu filho? Será que eu preciso buscar novas terapias, novos tratamentos? Porque quando a gente fala em uma pessoa que tem um diagnóstico, num primeiro momento, é como se a mãe não fosse mais, ou a mãe, o pai, enfim, não fosse mais conseguir enxergar o futuro dessa criança. Embora a gente não enxergue o futuro de ninguém, mas quando a criança tem um desenvolvimento dentro do esperado, você se baseia ali nos marcos do desenvolvimento, nas outras crianças que você conhece. Ah, é isso, né? Meu filho está dando trabalho agora, mas ele vai crescer, vai falar, vai andar, vai se desenvolver. Você acha que aumenta o pessimismo da mãe, Mari? Eu acho que não é bem o pessimismo, mas é a insegurança, porque a partir do momento que meu Ah, filho tá. tem o diagnóstico, eu já não sei Perfeito. mais o que esperar. Mesmo que seja um diagnóstico, por exemplo, um autismo, que você tem várias outras pessoas como exemplo, cada pessoa é única, então o diagnóstico é Perfeito. diferente para cada um. Então, a mãe fica com o sentimento de como que vai ser o futuro do meu filho? Será que ele vai ser independente um dia? Será que ele não vai? Então vem muitas vezes a culpa de será que eu estou fazendo o melhor hoje pelo meu filho? Porque é o tipo de coisa que a gente não consegue voltar atrás, eu só vou saber lá na frente. Só que essas culpas, elas não são verdadeiras no sentido de que não são culpa da mãe, mesmo ela se sentindo culpada. Então, o quanto é importante ela trabalhar esse sentimento de culpa para ela entender que ela faz o melhor pelo filho dela, mesmo no dia que ela não conseguiu fazer tudo que ela achava que deveria, porque somos seres humanos. Então, para aí, turma, para você que está assistindo e escuta isso que a Mari está falando. Você se sentir culpada é natural. Não é só Uhum. você que está assistindo a gente aqui que se sente culpada, tem outras mães que sentem a mesma coisa. Mas isso que a Mari está trazendo é muito importante. Eu queria só que você volta o vídeo, eu vou pedir para a Mari repetir aqui com a gente. Uhum. Não significa que porque eu não consegui cumprir aquele... Porque as pessoas fazem tipo um quadrinho de horários, de tudo que tem que Aham. fazer, de como é que tem que ser, de seguir aquele horário, né, dentro de uma rigidez. E aí, se eu não encaixo, né, dentro dessa rigidez, eu acabo me culpando. E o que você está Sim. trazendo é que não precisa disso. Não, e até mesmo quando você opta por fazer o que é mais fácil. Por exemplo, o meu filho, hoje eu estou muito cansada, eu estou exausta, eu vou fazer um miojo para ele jantar. Nossa, eu sou uma péssima mãe porque eu estou fazendo miojo. É regra? Você está fazendo isso todo dia? Você está deixando de dar outros nutrientes para o seu filho? Não, então tá tudo bem. Você está cansada realmente, foi um dia difícil. Você não se tornou uma péssima mãe porque naquele dia você estava cansada e não deu uma alimentação mais saudável. E esse é um Certo. exemplo de muitos que acontecem. No fundo, a mãe ser mais maleável com ela, Mari, seria Sim, uma e ela. saída? Assim, E não estamos aqui dando regra para a vida das pessoas, mas num sentido último, é essa possibilidade que a mãe dá de não ser infalível. de ela se acolher mais. Eu sempre falo assim para elas, né? Olha, se fosse uma amiga sua te falando que fez isso, você ia ser tão severa com ela como você está sendo com você mesma? Uhum. Você ia falar para ela, nossa, realmente você está sendo uma péssima mãe porque uma vez você deu miojo? Ah, não, eu ia falar que tá tudo bem. Então, por que você não fala que tá tudo bem para você também? Até porque essa mãe que olha ela no espelho é mais importante do que a opinião pública que você trouxe no começo, né? Do que a gente estava Sim, conversando. Essa mãe que te olha no espelho, essa mulher que está do outro lado do espelho, que tem que dar satisfação para você mesmo, e não essa culpa social de que eu tenho que ser exato. perfeito, de que meu filho tem que alcançar esses marcos do desenvolvimento. Eu lembro muito, Mari, que o meu filho, o segundo filho, Bento, né? Ele estava com quase 2 anos e falava muito pouco, né? E aí as pessoas falavam, nossa, mas será que ele já não tem alguns traços autistas e não sei o quê, não sei o quê? Aí eu lembro que uma fonoaudióloga chegou para mim e falou assim, Danilo, traços autistas eu não posso dizer,
mas que a sua família, vocês conversam muito e ele não tem tempo de falar, isso eu tenho certeza. Né? Então, assim, como a gente tem que mudar esse olhar, que é um pouco do que você está trazendo, né? Mudar essa mirada, esse jeito que eu olho para essa mãe, né? Sim, porque com relação ao desenvolvimento do filho, claro que assim, os marcos do desenvolvimento, eles existem porque a gente tem que ter uma ideia do que esperar do desenvolvimento da criança, mas não é algo rígido, né? É algo ali dentro, por exemplo, a criança ela vai andar. Entre 9 meses, 1 ano e 3 meses é esperado. Agora, uma criança de 2 anos que não anda, chama atenção. Não, peraí, até uma criança de 1 ano e meio não anda, a gente precisa buscar. Por exemplo, o seu filho, com 2 anos, falava pouco, vamos buscar uma fono? Acho importante, vamos ver se está dentro do esperado, ou se pode ser, às vezes, não é nenhum autismo, uma apraxia da fala, por exemplo, ou alguma outra coisa que está fazendo com que ele não esteja desenvolvendo a fala. Então, eu penso que buscar o que pode ser é importantíssimo, porque a criança precisa se desenvolver, então, às vezes, ela vai precisar de algum estímulo a mais. Mas a mãe se lembrar que ela está sempre fazendo o melhor pelo filho. Porque, tirando, claro, as exceções das mães que são de fato negligentes, mas que é o mínimo, as mães estão sempre lutando e fazendo o melhor pelos filhos. E uma coisa que você trouxe que eu acho que é importante, é só voltar um pedacinho, é assim, é a gente entender que os marcos são marcas, são possibilidades, mas eles não são estanques, né? Não são coisas que são obrigatoriamente, tem que se cumprir aquilo até aquela idade. É para a gente ter uma noção de como é que a criança está, e aí sim ir buscar ajuda ou não buscar ajuda, mas sem essa culpa, que é essa segunda questão que você traz na fala, né? A mãe entender que, obviamente, a gente tem o limiar ali da negligência, mas ela conseguir perceber. E como é que a gente faz isso, Mário? Fazer a mãe perceber esse bem que ela faz para essa criança, esse bem que ela faz para ela, e não ficar só na culpa. Olha, ela precisa ter pelo menos um mínimo ali de autoconhecimento, que é o quê? É uma clareza do que ela está sentindo. Esse é um primeiro passo, para que ela comece a entender que, olha, eu estou me culpando por qual motivo? Esses pensamentos que estão vindo na minha cabeça, eles são coerentes com a realidade ou não? Porque se deixar, os nossos pensamentos levam a gente para inúmeros lugares que não tem o menor cabimento. Então, ela fazer esse exercício de o que condiz com a realidade? Eu estou aqui pensando que eu sou uma péssima mãe, mas como que é a realidade? Olha só, eu às vezes trabalho para poder pagar as contas do meu filho, ou então eu não trabalho para poder cuidar do meu filho. Eu levo ele para todas as terapias possíveis dentro da minha realidade. Eu cuido dele com o máximo de amor e carinho, eu faço... preparo a comida, levo para a escola, enfim, o que está me fazendo ou me mostrando que eu não sou uma boa mãe para me fazer pensar assim? Mas nesse mundo que a gente vive, como é que eu vou saber o que é real, Mari? Porque eu vejo na internet uma mãe fazendo uma coisa A. Eu vejo num outro site, ou num outro blog, ou em algum outro meio de comunicação e de interação, a mãe fazendo uma coisa B, levando em conta que a gente está fazendo um foco aqui nas mães. Né? Então, quais são esses marcadores que as mães podem ter de si mesmas, né? Que vão dar noção para ela, porque assim, elas acabam, pela minha pouca experiência na área, então estou te trazendo essa pergunta, as mães acabam olhando muito para fora, né? Olhando lá fora, tentando ver lá fora algumas marcas, algumas possibilidades de atuação com essas crianças, ou de entrega para essas crianças, e algumas pessoas vão se entregar demais, e eu não vou conseguir alcançar aquilo, e outras mães vão fazer muito menos. Então, o que seria o normal para essas mães não se sentirem tão culpadas? Elas precisam olhar para a realidade delas. Porque uma coisa que eu sempre falo, por exemplo, tem lá uma mãe do Instagram que vai levar o filho para os Estados Unidos para fazer uma terapia inovadora, que tem o mesmo diagnóstico do seu filho. Tá? Você tem condições de ir para os Estados Unidos? Financeiramente, emocionalmente, rede de apoio, seja pelo motivo que for. Não tenho. Então não adianta você ficar pensando que você tinha que levar seu filho ou que você não está sendo boa mãe por não conseguir levar, porque não condiz com a sua realidade. Então você está dizendo que a mãe ela precisa olhar muito mais para dentro. Sim. E depois olhar para fora, ou seja, eu olho para mim, para as possibilidades que eu tenho
de Uhum, tempo, de finanças, emocional também, para dar para essa criança, e aí eu vou entender o que que é normal na minha realidade. uhum. Sim, Perfeito. porque também se ela fica olhando muito para a vida do outro, o que que ela faz? Ela olha para o palco ali do outro, né, que é o que o outro está querendo apresentar. E aí ela compara com o bastidor da vida dela. E aí fica muito injusto A mãe compara o palco da vida do outro com o com o bastidor da bastidor sua dela. vida. É, e aí é muito injusta essa comparação, porque o palco só vai estar a apresentação bonita, só vai estar um corte da vida. E no bastidor, ela tá vendo todos os desafios que ela passa, que ela não vê do palco da outra. E aí, realmente, você olha para a mãe lá do Instagram e fala: Meu Deus, essa mãe é maravilhosa, eu sou uma péssima mãe, mas você não tá vendo o bastidor dela. Você não tá vendo E tudo que quando a ela mãe está passa. no palco, ela não consegue se assistir, porque ela está atuando, ela está ali com a criança, ela está ali se entregando, Uhum. e aí ela não consegue, inclusive, se ver, porque ela está no palco, né? Sim, Nossa, muitas muito, muito vezes. linda essa figura de linguagem que você traz. Eu acho que, nossa, me esclareceu bastante sobre essa questão, porque quando eu estou no palco eu não consigo me ver, quando eu estou no meu bastidor eu estou comparando com o palco do outro. E aí Uhum. esse peso vai ser sempre muito injusto, muito. Nossa, muito legal isso. E Mari, deixa eu te fazer uma pergunta. Não sei se você já aborda no seu livro isso, e a gente caminhando para a gente falar um pouco dessa obra aí, recém-lançada, né? Uhum. Esse seu filhotinho tão querido aí. Mas Sim. assim, a mãe ela se isola, Mari, com todas essas questões que você vem trazendo, como é que fica o isolamento dessas mães? E como é que você lida com isso aí na sua prática? O que que a gente pode ajudar essas mães que estão se sentindo isoladas aí em casa? Olha, elas se sentem muito solitárias e tem diversos motivos para isso. Tem os Uhum. motivos dela falar: "Não estou pronta para falar sobre o diagnóstico do meu filho, preciso lidar com o meu próprio preconceito", porque a gente vive numa sociedade muito preconceituosa, então a gente aprendeu a ser preconceituoso também. Não tem como, por exemplo, ser hipocrisia minha eu falar para você: "Olha, hoje eu sou zero preconceituosa", não tem como, eu estou aprendendo a não ser. Mas foram anos e anos da minha vida, a minha vida toda, numa sociedade ensinando a ser preconceituoso. Então, o primeiro passo para essa mãe é ela olhar para o próprio preconceito, de falar: "Puxa, antes eu olhava para uma mãe atípica na rua e eu pensava: 'Nossa, se fosse eu não ia aguentar'. E agora eu sou essa mãe". Uhum. Então, muitas vezes ela se isola por estar nesse momento, mas também porque às vezes os familiares, os amigos se afastam, ou porque não tem interesse em ajudar, em ser rede de apoio, ou porque não sabe o que fazer, não sabe o que falar, mas também não pergunta, porque quando a gente não sabe, mas a gente quer ajudar, a gente pode perguntar como ajudar. E muitas vezes também porque os amigos até podem não se afastar, mas ficam vivendo uma realidade muito diferente da delas. Então, assim, eu vou, sei lá, falar da terapia do meu filho, mas a minha amiga não faz a menor ideia do que é vivenciar isso. Então, eu já não me sinto acolhida, ou quando eu falo, parece que ela não me entende, então eu acabo falando menos. Mas, por um outro lado, essas mães estão aprendendo também que é importante elas encontrarem outras mães que vivenciam situações parecidas, justamente para elas perceberem que, olha, somos milhões de mães, Até para ter né? uma troca, né, Mário? Porque senão a conversa fica tão distante, assim, pode até ser que Sim, haja o meu interesse em falar com você sobre, mas é o que você disse muito bem, às vezes você está dentro de um palco, dentro de um espetáculo que é tão diferente do meu e que às vezes até para conversar fica difícil, porque você vai falar de um tratamento, você vai falar de uma terapia que seu filho ou que sua filha está fazendo, e aí uhum, o outro não entende que tratamento é esse e muitas vezes, você colocou isso muito bem, não tem interesse, né? Fala, tem um tratamento ali com. Eu tive agora em uma viagem e a gente viu o tratamento com golfinhos, né? Os golfinhos uhum, fazendo parte do tratamento de muitas crianças. E aí uhum. é falta desse interesse, né, pela vida do outro que a gente Sim, tem visto bastante. E eu acho que não só com mães atípicas, né, com o Mari? tudo. Com tudo Eu aí. vi esses dias uma moça nas redes sociais, até não gravei o nome dela, depois eu vou ver se eu a encontro, porque eu achei muito interessante o que ela falou,
que ela falou assim, eu queria ter os problemas que as mães típicas têm. E daí ela dá um exemplo assim, da mãe típica que fala assim, eu não sei que escola colocar meu filho, porque eu preciso entender como que aquela escola ensina, né? Qual que é ali o perfil da escola, se é uma escola bilíngue, se não é. Aí ela termina falando assim, porque no meu caso, eu preciso encontrar uma escola que aceite meu filho. Eu não tenho nem. Eu queria ter o problema de ter que escolher entre todas as escolas, de poder escolher, de poder olhar para a metodologia de ensino e tudo, mas não, porque já é difícil achar uma escola que aceite meu filho, embora a gente tenha uma das leis mais lindas do mundo com relação à inclusão, só que Uhum, na uhum. prática não é bem assim que acontece. E ela deu esse exemplo, depois até deu outros, e é isso, muitas vezes a mãe que tem o filho típico vai falar isso, eu não sei que escola escolher, sendo que a outra está no desespero de achar qualquer escola que aceite o filho dela, ou que faça a inclusão acontecer verdadeiramente. Então, realmente são desafios muito diferentes. Isso, e é muito legal que a Mari está colocando, só para você que está assistindo a gente aqui, fica bem claro o que a gente está falando, porque hoje, Mari, a gente tem tanto mimimi, tanto gato gago aí na internet, então só para a gente deixar claro aqui, turma, a gente não está dizendo que o problema da mãe típica ou da mãe atípica é maior ou menor. A gente está Exato. dizendo nossa, eu trocaria os problemas. Então, São são diferentes. problemas, são respeitados, toda mãe realmente passa por essa dificuldade de que escola eu vou colocar meu filho, como vai ser a adaptação do meu filho, porque a gente quer o bem dessa criança, a gente quer estar sempre fazendo a escolha certa, seja mãe típica ou atípica, então a gente não está dizendo que é um problema maior ou menor do que ninguém, a gente está colocando que como essas mães gostariam de ter outros problemas, né? Uhum. E não estamos dizendo também, só para deixar bem claro, que ser uma mãe atípica é um grande problema, ou não é isso. A gente está dizendo Exato. que existe um enfrentamento, né, Mari? Se eu estiver falando Uhum. errado o que você está falando, o que Sim, você que elas quer têm dizer, desafios que tem uns diferentes. desafios que são diferentes e que Uhum. são difíceis e que a gente precisa encontrar uma caixa de ressonância, a gente precisa encontrar com quem conversar, com quem falar e como falar isso, porque é Uhum. muito difícil. Eu sinto também isso que você fala, Mari, que as mães estão cada vez mais solitárias, né? Sim, Tendo que muito. trabalhar em si mesmas essas demandas e essas questões. E aí deixa eu te fazer uma pergunta, você disse no começo que fala muito com as mães, se o resto da família precisar de apoio, você também oferece? Como é que funciona isso para fazer essa rede de apoio que a gente estava comentando há um tempinho atrás? Olha, quando fala da questão da psicoterapia, né, das sessões, então se eu atendo a mãe, por exemplo, eu não vou atender mais ninguém da família por questões éticas. Então eu atendo só a mãe, né? Eu posso atender um pai atípico como eu atendo alguns? Sim, mas é de uma outra família, não é da mesma família. O que eu faço Mas você quando eu passa orientação para a família toda, não, eu só só faço o para aquela mãe, atendimento perfeito, isso, para aquela perfeito. mãe. O que eu faço quando eu vejo necessidade, eu converso com a mãe e ela concorda, é marcar uma sessão, por exemplo, com o marido, com o pai da criança, para que eu também olhe para essa mãe por um outro ângulo, né, para as questões que Uhum. ela está me trazendo. Então, não é no intuito de orientação, é no intuito de entender essa mãe por outro lado, vê-la com os olhos de outras pessoas ali da família, para contribuir para o processo terapêutico dela. Entendi. E aí, como é que funciona esse processo terapêutico? É uma vez por semana? É online? É presencial? Como é que você vê essa questão com as mães atípicas? Hoje eu trabalho 100% online, então eu atendo mães atípicas que falem o português, que moram no mundo todo. Então, ó, gente, já clica aí no Instagram dela, já Isso procura. mesmo. Tem muita informação de qualidade. A gente faz questão aqui na rádio, na sua rádio, na nossa rádio, de trazer informação de qualidade que amplie o bem potencial máximo que a psicologia faz na vida das pessoas. Então, vamos deixar seu Instagram aqui embaixo Ah, para legal. as pessoas poderem acompanhar também o que você está fazendo, quais são essas Uhum. possibilidades de atendimento e falando português.
E dá uma arranhada no inglês de vez em quando ou não? Tô brincando. Eu, eu até dou, mas não para atendimento, porque eu penso que a pessoa, ela se expressa melhor na língua materna, né? E Perfeito, aí, se eu perfeito. vou escutar, eu tenho preocupação de não entender 100%, às vezes, de alguma gíria, alguma coisa. Então, eu faço atendimento só em português, inglês mesmo, só para ler artigo científico e coisas assim. Só porque se der algum probleminha, tem um dicionário ali do lado para ajudar. Ô, Mari, fala um pouco mais do seu livro para gente. Eu acho que assim, para as mães que estão assistindo, onde é que elas podem encontrar? O que que elas vão encontrar no seu livro que você trouxe aí? E aí, assim, eu faço questão de falar do seu livro porque eu tenho certeza que a gente não está falando aqui, pessoal, apenas de teoria. Né? Tudo que a gente conversa aqui é muito baseado em muita teoria. A gente tem a Mari na psicologia positiva, na TCC, que ela faz com maestria, mas tem muito da sua prática, muito da sua experiência, muito das suas horas de dedicação mesmo, né? Que eu acho que, de novo, a teoria é muito importante, mas essa prática, esse feeling que você vê. Então, assim, o que as mães vão encontrar, o que os psicólogos vão encontrar nesse seu livro? Ó, o livro é esse daqui, ele Olha aí, chama gente. Mães Atípicas, a Maternidade que Ninguém Vê. Ele foi lançado em fevereiro de 2025. E é interessante isso que você falou, que quando eu comecei a escrever o livro, e eu comentava com algumas pessoas que eu estava escrevendo, eu demorei uns 3 anos para escrevê-lo, porque eu sempre achava que não estava bom, que eu precisava reescrever. E aí algumas pessoas falavam assim para mim: você é psicóloga, você tem que escrever um livro para psicólogos, você precisa fazer baseados em artigos e não sei o quê. E aí eu até tentei por um tempo e eu travava, eu falava: não é isso que eu quero um livro Isso. que chegue nas mães, porque são elas que estão precisando de ajuda. Se eu escrever um livro para psicólogos, vai ser um livro muito chato para as mães, muitas vezes que elas não vão nem entender ali a Perfeito. linguagem. Não é isso que eu quero. Então, eu tirei essa trava do tenho que escrever só baseado em artigos científicos e tudo mais. Olha só que massa, rapidão. Gente, vocês que estão assistindo a gente aqui, ó, ela tirou a trava dela, por isso que ela pode falar para vocês de tirar a trava de vocês. É disso que a gente está falando. Uhum. Né? Essa obrigatoriedade de ter que fazer, de tem que. Então, assim, eu costumo dizer muito, Mari, desculpa te interromper, mas eu acho lindo isso que você disse. Essa obrigatoriedade tem que cair por terra para a gente ser a gente mesmo. E aí você pôde se entregar para o seu livro, você pôde se Aí eu entregar de ver, pude. ó, chega, tô arrepiado aqui, ó, de ouvir você Foi falar isso, porque você se entregou de verdade com o que você tem, né? E para quem você quer, exatamente. né? E aí eu comecei a escrevê-lo, então eu fiz textos curtos, porque eu pensei que a mãe está sempre correndo e eu, que sou leitora ávida, amo ler, eu odeio textos longos que eu vou ter que cortar pela metade, sabe? Tipo assim, não vou ter Perfeito. tempo de ler o texto inteiro ou o capítulo inteiro. Então, pensando nisso e na correria das mães, eu criei textos curtos, onde eu fui misturando os principais desafios que eu escuto na clínica com histórias que são histórias fictícias, porque eu tive uma preocupação muito grande em não expor ninguém, mas são baseadas em casos reais. Então eu peguei, né, casos que eu ouvi a vida inteira e misturei e criei essas histórias. Então, qualquer coincidência é mero acaso. E eu penso que não vai acontecer de nenhuma mãe olhar e falar: ah, ela está falando de mim, porque eu tive essa preocupação realmente, até pela nossa questão ética, né, de não poder, de ter o sigilo das conversas. Então, eu realmente criei essas histórias porque eu queria que tivesse ali uma parte prática, digamos, do que eu estava dizendo. Pois é, Mário, mas aí eu vou discordar um pedacinho de você, porque pelo que eu vi, tá? Não consegui ver tudo, tem que ser sincero aqui, a gente não pode mentir, mas as mães não vão encontrar ali a história do filho delas, mas elas vão se encontrar ali, Exatamente. porque tem muito, é muito vivo o que você Sim, traz. eu digo que elas não vão se encontrar no sentido de uma mãe que eu atendi na clínica, Sim, ler meu sim, sim, livro isso, e isso, falar: isso. "Nossa, ela está falando de mim". Isso Isso, não vai perfeito, acontecer, perfeito. mas as Mas que outras as mães mães vão vão se se encontrar reconhecer. ali, Vão, a isso massa. sim. Legal. E eu tenho recebido muitos feedbacks com relação a isso. Então eu falo um pouco dessa questão do preconceito e do capacitismo, eu falo sobre a culpa, eu falo
das fases do acolhimento do diagnóstico, que a gente Que conhece não é fácil, bastante, né? Que não é não fácil a é? mãe acolher esse diagnóstico, a família extensa acolher esse diagnóstico, não é fácil. Não é. E a gente conhece bastante as fases da aceitação, né? Que a Elizabeth Kubler-Ross, que foi uma médica maravilhosa que criou, ela já faleceu, e essas fases que ela criou, na verdade, para falar do luto, né? Da aceitação da morte e tudo mais, elas se espalharam, digamos, pelo mundo todo. E quando eu comecei a atender as mães, eu comecei a perceber muitas semelhanças. E aí, baseada nas fases da Elizabeth, eu criei as fases do acolhimento, do diagnóstico, que são fases parecidas, mas que lá no livro eu vou explicando o que são cada uma delas, como funciona, que são fases que não são lineares, são cíclicas, então elas podem voltar ao longo do tempo. E tudo isso eu vou colocando aqui no livro, até tem algumas partes que tem frases assim, ó, tá vendo? Para ficar uma leitura mais dinâmica mesmo, mais gostosa, né, de ler, porque a minha intenção primordial era chegar nas mães, era que as mães se sentissem acolhidas, ouvidas. E uma coisa que aconteceu que me surpreendeu, mas que eu fiquei imensamente feliz, foi que depois do lançamento do livro, eu comecei a receber feedbacks assim: olha, eu vou ser bem sincero, eu não tinha interesse no seu livro, eu comprei só porque o meu filho é pai atípico, por exemplo, eu comprei para presenteá-lo, só que aí eu resolvi dar uma folheada, no fim eu comecei a ler seu livro e eu tô vindo te escrever para falar que mudou completamente a minha visão sobre isso. Agora eu entendo muito mais o que o meu filho está passando e eu quero te agradecer por isso. Ó, então esse livro, gente, serve para avó, Serve para serve todo para mundo que vive em mãe, serve para o pai, sociedade. serve para dar de presente para o Uhum, outro, mas para se presentear também, né? Porque, como você sim. falou, ela conseguiu perceber uma diferença na percepção dela, né? Sim, então isso está sendo muito legal, porque outras pessoas, profissionais da saúde, da educação, têm me relatado o quanto está mudando a visão, o quanto está aprendendo a ser mais empático, a olhar para essa mãe realmente, não só para o filho. E você comentou de onde que as pessoas podem encontrar o livro. Hoje ele é vendido em todas as livrarias físicas do Brasil e tem também nas plataformas digitais. Então a gente vai deixar o link aqui para você aí que está assistindo a gente, para você presentear um professor, né, que às vezes está aí numa escola que precisa entender um pouco mais, um AT, para você que é Uhum, AT, para você que é mãe. Então, assim, é um livro que é para todo mundo. E uma coisa que eu achei muito legal, a gente já está caminhando para o fim do nosso papo aqui, quero te agradecer muito, Mari, mas nesse ciclo que você falou, eu acho que o mais importante seria a minha contribuição, da mãe se acolher, né? Tem sim. o acolhimento do diagnóstico, tem essa dificuldade, às vezes, das relações sociais, tem um monte de etapas que estão bem descritas aí no livro que a gente pode ter, Uhum. mas acho que o principal do que eu senti, do que você vai trazendo para a gente, é dessa mãe se acolher. Ela se Sim. acolher enquanto mãe, enquanto ser humano, enquanto pessoa que erra de vez em quando, enquanto uma Uhum. pessoa que acerta muitas vezes, enquanto uma pessoa, né, dentro da nossa humildade humana, de que a gente não vai acertar sempre, de que a gente precisa realmente olhar para essa mulher que está ali no espelho no final do dia e dar parabéns para ela por aquilo que a gente conseguiu, Sim. às vezes ficar triste também, porque a gente é crítico, né, por aquilo que a gente não conseguiu. Saber que amanhã tem um novo dia e que ela Uhum. vai de forma cíclica, como você disse. Às vezes vai ser uma mãe assim, às vezes vai ser uma mãe assado, mas que ela continua sendo uma grande mãe. Né? Você que está Sim, com assistindo a gente certeza. continua sendo uma excelente mãe para o seu filho. A melhor mãe que ele podia ter, você pode ter certeza que é você, porque assim, tem muita gente que dá um monte de terapia, tem gente que dá um monte de remédio, um monte de possibilidades, cada um ao seu modo, como a Mari colocou aqui desde o começo, mas o amor que você tem para com o seu filho e o amor que o seu filho tem para com você ou sua filha, ele é Uhum. primordial. E aí aqui dentro Sim. do quadro Falar para o seu filho ouvir, a gente tem muito essa prerrogativa, Mari já conhece um pouco do que a gente faz, que é o olho no olho, que é o contato máximo possível, do jeito que a criança dá conta e do jeito que os pais dão conta.
Porque Uhum. não adianta a gente querer ser igual a todo mundo, a gente nasceu diferente. Até uma música de um álbum nosso aqui, Mari, Hum. chama Brincar Como Antigamente, né, a nossa banda, e tem uma música que fala Somos Diferentes. E o que que tem? Nós somos Uhum. diferentes, e essa diferença que vai fazer a diferença no mundo. Eu acho que você traz isso muito bem aí na sua prática com essas mães. Então, eu deixo aí o seu Instagram, vou deixar aí o link para o livro. Não Ai, precisa legal. comprar, turma, não precisa comprar nesse lugar, nessa plataforma, tem várias Exato. plataformas, a gente não está aqui, Pode ir na livraria né, física na também. livraria física, então assim, não é que tem que ir num lugar ou no outro, mas assim, ampliar a sua percepção, mãe, pai, ou você que está assistindo, ampliar a sua percepção dos cuidados que a gente pode ter com essa mãe, para Uhum. que esse tema que você traz no título do livro, daqui uns dias ele não seja tão relevante, né, que a maternidade Exato. atípica ela seja, ao contrário, muito vista por muita gente. E que bom que você bota luz nisso, e diz que quando a gente coloca luz, né, o que não é luz se afasta. Então, parabéns pelo seu trabalho, Mari, muito bom ter você aqui. Se quiser deixar alguma consideração aí, que eu não tenha perguntado, por favor, fica à vontade. Eu agradeço pelo convite, é sempre muito bom poder falar sobre isso, porque, como você falou, eu espero que um dia a maternidade atípica seja muito vista, e para isso a gente precisa falar, precisa comunicar, porque elas precisam de suporte, precisam de rede de apoio, não só de amigos, de familiares, como políticas públicas. A gente tem caminhado um pouquinho aí para isso, mas a gente só vai conseguir de fato se as pessoas verem o quanto elas precisam. E para as mães atípicas que estão assistindo, eu quero que vocês se lembrem, como o Danilo falou, que vocês fazem o melhor pelo filho de vocês, que eles têm a melhor mãe que eles poderiam, que tá tudo bem ficar cansada, que tá tudo bem pensar que tá difícil, que você não queria essa realidade, mas se você perceber que você tá ficando muito triste na maior parte do tempo, que você tá deixando de fazer coisas que você gostava, não por falta de tempo, mas por falta de vontade, são sinais de alerta para você buscar ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, porque pensar que a vida vai ser pesada para sempre é tempo demais. A vida precisa ser mais leve, até no livro eu coloco algumas atividades práticas para te ajudar nisso, a olhar para a vida de forma mais leve, a colocar pequenos momentos de alegria no seu dia, porque ninguém vive de grandes momentos o tempo todo. O principal e o mais importante são pequenos momentos de alegria, para que a sua vida tenha propósito e você possa realmente, mesmo com todos os desafios, viver da melhor maneira possível. Que maravilha. E aí, ó, se você precisar de terapia, aqui dentro do Instituto Suassuna a gente tem um projeto Todos Cuidados, onde a gente tem aí mais de 100 psicólogos cadastrados conosco, que vão te atender, que sabem, que já fizeram uma pós-graduação relacionada ao tema que você traz aí tão brilhantemente. Acompanhe o trabalho, vamos deixar aqui de novo o Instagram, para que vocês possam entender melhor o que a gente está falando aqui. Passa esse vídeo para frente, não esqueça de passar esse vídeo para frente, não esqueça de curtir, de se inscrever no canal, de fazer tudo isso que você já sabe, todo vídeo te pede, mas primeiro, o que eu e a Mari queremos pedir para você que está assistindo a gente, esteja com seu filho, mais do que estar com outras pessoas, em outras relações, em outras cobranças, primordialmente, lembre-se de como falar com o seu filho, mas principalmente de como escutar aquilo que seu filho tem para falar para você. E ele vai falar com você através do olhar, ele vai falar com você através de um monte de coisas e de um monte de formatos e formas que não só da linguagem verbal, que não só daquilo que a gente chama hoje de fala, né? Então, vamos tomar cuidado com isso. Faz tudo o que você tem que fazer, mas não se esqueça de escutar para que seu filho possa falar com você. Um grande abraço, tem mais vídeo aqui no canal para você, tem um monte de coisa que a gente apronta aqui na sua rádio. E se você tem algum tema interessante, deixa aqui embaixo para a gente, que a gente vai conseguir chamar alguém que saiba falar, porque eu não sei de tudo, então vou sempre chamando pessoas brilhantes, como eu fiz hoje com a Mari. Mari, muito obrigado pela sua Obrigada a participação, pelo você. seu Foi tempo, ótimo. mas principalmente pela sua dedicação a esse campo de trabalho da psicologia, que às vezes não é tão visto, essas mães que antigamente não eram tão vistas e que você colocou luz sobre isso. Então, que Deus abençoe muito esse seu trabalho. Muito obrigado. O rapaz lá em cima Obrigada está a muito você. feliz com o que você anda fazendo, viu? Muito Muito obrigado. obrigada. Valeu, Tchau. gente. Até a próxima. Gostou do vídeo? Aqui no Instituto Suassuna nós ajudamos você a alcançar seus objetivos.
com uma educação ativa e atuante. Oferecemos pós-graduações em psicologia, tanto online quanto presenciais. Saiba mais visitando o nosso site www.institutosuassuna.com e diga sim para o seu futuro.